Olá, começamos mais um episódio e hoje um episódio super especial. Vamos falar sobre a causa autista, porém em uma visão diferente daquilo que você está acostumado. Para isso eu tenho duas pessoas especiais para a gente bater um papo, inclusive que já tem nos ajudado muito no Azul Consciente, evento que o Resenha de Artilheiro, Maestros da Bola, organiza buscando a conscientização e a orientação. Doutor Rodrigo, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola para trazer, de repente, a sua especialidade, né? A sua causa vivida, afinal de contas, pai de autistas. Satisfação te receber aqui. Boa tarde, JP Quintela. Boa tarde a todos aqui que estão conosco no estúdio e também ao meu companheiro de entrevista hoje, o Renato Rodrigues. Será um prazer comentar sobre os assuntos sobre o autismo, que é o nosso mês azul. Show de bola. Meu parceiro Renato Rodrigues, educador físico, um cara que bate um bolão, hein? Pra quem não sabe, joga futebol, o cara é fera demais, cara. Satisfação te receber aqui. Também tem case de sucesso sobre o esporte adaptado para o autismo. Cara, satisfação te receber no Maestros da Bola. JP, obrigado, irmão. É uma satisfação receber esse convite também. Tenho certeza que o alcance, né, esse programa vai nos ajudar e vai ajudar a causa de uma forma geral. E eu acho que esse é o nosso maior objetivo. Excelente. Estamos na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Muito obrigado pela audiência. Também na Fortaleza FM 90.7. Muito obrigado também por compartilhar tudo isso, tá? Estamos também no YouTube, Maestros da Bola CE, e no Spotify, Maestros da Bola CE. Se inscreve no canal, deixa seu like, hypa esse vídeo e deixa nos comentários dúvidas sobre o tema que vamos abordar hoje, tá? Deixa alguma dúvida, comentário, a sua opinião, que é sempre muito importante. Bora começar? O que podemos falar sobre esta causa, diferente do que tem sido propagado? Não que o que tem sido propagado seja ruim ou seja errado, pelo contrário. A ideia é não ser mais do mesmo. O que a gente pode trazer de novidade ou algo a mais para quem está nos acompanhando, doutor? Bom, o autismo, no mundo todo, seus casos vêm se incrementando. A sociedade ela vem tendo que correr atrás de uma assimilação, de uma adaptação e de um aprendizado. Isso é um assunto contínuo. A compreensão sobre o fato diferenciou-se muito nas últimas 2 décadas para cá. Os conceitos, o início do diagnóstico, os tipos de tratamento, as medicações, as intervenções terapêuticas como um todo e o entendimento sobre o transtorno em si. Para e passo, essas experiências vêm sendo convividas pelas famílias e hoje todos, de forma direta ou indireta, participam desse mesmo universo. Toda e qualquer pessoa que tenha ou não familiares com autismo, precisará ter noções mínimas sobre o transtorno devido à sua frequência na sociedade. Então, a gente vai se relacionar com eles em diferentes formas. Ou já tivemos essa experiência e tampouco nos demos conta. Mas, de forma profissional, seja ela qual for a profissão, ela precisa ter uma noção básica sobre as limitações do autista, a fim de que a sua entrega profissional possa se adaptar de alguma forma e ajudá-los e apoiá-los. Legal. E aí, Renatão, o que você pode falar para a gente também? Bem, eu trago aqui uma perspectiva, né, da educação física como um todo, do profissional de educação física, a importância desse profissional nesse processo desde do início, né, dos atendimentos de ordem médica para acertar o diagnóstico e o acompanhamento e a progressão de tudo tem que ser feito. A atividade física ela é um pilar importantíssimo, não necessariamente olhado com um olhar de tratamento, mas com um olhar que tem relação direta com a inclusão genuína. É um grupo que precisa de uma atenção maior e, diante disso, o profissional da educação física precisa atentar e alertar para a capacitação e a formação adequada para lidar com esse público. Legal. E inclusão, cara? Como é que a gente lida com isso, né? A gente até conversava em outro momento sobre esse detalhe de inclusão. Inclusão não é simplesmente acolher, né? Não é simplesmente receber. Então, explica para a gente também essa ideia da inclusão e a importância também, obviamente. Eu entendo que o Dr. Rodrigo, inclusive, aí como, né, do não acolhimento ou não recebimento
do filho, do filho dele, no caso da criança, em alguma instituição, e ou arena ou espaço esportivo, seja qual for a modalidade. E no segundo momento, esse é o primeiro bloqueio. No segundo momento é o momento de receber por obrigação. Uhum. Né? Tentando cumprir ali uma legislação, uma lei que trata sobre isso. E nós entendemos do lado de cá que não é isso, não se trata disso. Se trata de receber da maneira correta, com capacitação adequada, para que a inclusão seja feita de forma real. E não simplesmente uma inserção dentro de uma turma, mas que seja trabalhado as necessidades que a criança venha a ter dentro de um contexto de um grupo que não é autista, porque aí é a verdadeira inclusão, né? Não é simplesmente separá-los ou montar um grupo só para autistas. E é uma mega oportunidade de trabalhar e de tratar e educar as crianças que não são, para que elas possam conviver, né, de maneira igualitária, com naturalidade e com responsabilidade social. Na infância que a gente já pode e deve começar a tocar nesse tema. Então as famílias têm uma baita oportunidade, aquelas que não têm um filho autista, de conviver com eles e aprender com eles, porque é uma fonte de aprendizado constante. Quem convive com crianças com autismo sabe disso. O Dr. Rodrigo pode falar com mais propriedade. Verdade. Essa oportunidade que as demais crianças típicas têm e a sociedade de entender as limitações típicas do autismo. A falta de repertório dessas crianças exige maior repertório dos educadores como um todo, né? Seja o educador de magistério e o educador físico, que a educação física é um pilar do desenvolvimento motor dessas crianças, da inter-relação e da propriocepção com o ambiente, né? As sensações que ela vai ter numa partida de futebol, num treino de futebol, num treinamento coletivo, ela vai estar não só desenvolvendo as habilidades dentro do jogo, mas outras habilidades humanas que ela não teria em nenhuma parte. O educador físico, cabe a ele ter repertório de adaptação e enxergar as limitações cognitivas dessa criança, a fim de que ele propague treinamentos específicos, linguagem específica, trazendo mais para perto esse aluno, né? E ele possa estabelecer um nível de confiança e desenvolver o que todos os outros demais desenvolvem dentro do esporte. A estratégia, ela deve ser discutida entre eles, os educadores físicos, desde a época da graduação, com produção científica, com extensão universitária, e tanto no âmbito público como privado, ser feito verdadeira... Nós estamos em época de laboratório, né? Então, onde tudo se está iniciando. Então, nós temos aí equipamentos públicos e privados, onde projetos piloto deveriam ser propostos e iniciados, para poder, assim, enfim, capacitar esses profissionais e absorver a grande demanda de crianças que temos em nossa sociedade. Só para você ter uma ideia, JP, estatisticamente falando, acho que a maioria das pessoas já deve ter tomado em conta esses números, né? No Brasil, nós temos catalogados mais de 3 milhões de crianças com autismo. Meu Deus. Nós temos hoje, nos Estados Unidos, 1 para cada 36 nascimentos, uma criança autista. No Brasil, estima-se que 1 a cada 90 ou 100 nascidos vivos, né? São crianças autistas. Eu trabalho em alguns organismos da prefeitura e alguns termômetros nós temos em matéria de casuística, né? Quando eles vêm a requerer direitos, né? E nós temos aí níveis de requisições altíssimos de deficientes físicos, onde 77% são de crianças com autismo. Exemplo, a gratuidade da passagem do ônibus. Você ter ideia como é uma demanda alarmante. Então, a adaptação da sociedade em diversos âmbitos se faz necessária. Muito legal. Foi dito até aqui que inclusão não é preparar uma sala específica, uma turma específica para os autistas. Não, isso não é inclusão, né? Inclusão é quando você consegue juntar pessoas com autismo e pessoas sem o autismo. E naquele espaço, naquele ambiente, ter o mesmo... ter a mesma condição e tal. Outra coisa que o Renato falou, acho que foi Renato, quando ele fala que o que não tem autismo é tratado. Ele consegue perceber
o universo do autista. Né? Isso é muito legal, porque quando você interage, quando você coloca junto, eles começam a vivenciar as suas experiências e cada qual vai se conhecendo. Isso é muito legal e é muito importante. Se eu deixo de lado, se eu deixo o grupo deles para o lado de lá, o grupo desses para o lado de cá, então assim, eles não vão conseguir se entender. De fato, é preocupante. O ideal seria de fato isso, né? E nós temos aí algo muito a favor, que as crianças, né, como um todo, via de regra, elas não têm preconceito. Preconceito, na maioria das vezes, vem do adulto ou de uma fala de um adulto que essa criança ouviu e aí ela por vezes, reage da maneira inadequada. Mas quando isso é feito de berço, ou seja, passa a ser comum no ambiente escolar, no ambiente do esporte, no shopping, seja lá onde for, nas áreas de lazer como um todo, e a criança observa isso, ela passa a achar também normal e passa também a ter curiosidade pelo tema. Isso vai trazer um aliado, né, para a causa, que são outras crianças que são da mesma faixa etária, que de alguma forma sabem lidar da maneira adequada também com isso, e acontece uma inclusão, digamos, natural ou espontânea. Eu acho que além desse benefício, né, das demais crianças receber da maneira adequada, esse estímulo precisa vir de cima, seja do profissional, do professor de qualquer área, como também nas famílias. Então eu não consigo acreditar numa inclusão verdadeira ou genuína sem conhecimento. Então as pessoas, às vezes, o preconceito passa pelo crivo de não saber o que fazer, ou o que falar, ou como tratar. Então cria-se uma barreira, né, que, se duvidar, ela vem até antes do preconceito, que assim, como eu faço, como eu reajo. Então essa falta de informação e esse desconhecimento do assunto traz também uma repercussão muito negativa, né, na perspectiva de inclusão. Então, para o Seu Azul Consciente e outros programas como esse e outros projetos que trabalham com autismo precisam ter um braço forte, apoio, suporte para disseminar essa informação o máximo possível. Eu quero dar os parabéns à sociedade por ter se movimentado com celeridade e em uma década nós tivemos várias conquistas. Como é uma situação que afetam as famílias de todos os níveis sociais, dentro e fora da zona urbana, a sociedade se organizou a ponto de provocar o aparecimento de leis que avançaram, e que procuraram atender essas demandas, e esses avanços foram bastante importantes. A organização da sociedade de pais sinalizou para todos dessa conscientização, e assim como outros problemas da infância que emergem de dentro das famílias e alteram e trazem adaptações a essas famílias, tudo isso foi muito impactante como um todo. A fase que nós estamos vivendo agora, social, em relação ao autismo, é melhorar a sua compreensão e facilitar o acesso. E uma grande proposta que está surgindo aí é realmente fazer com que a inclusão se dê em todos os níveis. E no nível escolar, que é onde é o segundo momento infantil, mais importante, logo depois da família é a escola, que o ambiente escolar seja também um ambiente terapêutico. Porque, aproveitando aí a capilaridade da rede escolar, pública e privadas, nós temos aí a grande chance de fazer o que já se faz na Europa por aí, que é o contraturno escolar, contraturno terapêutico, onde as crianças estudariam no turno e no contraturno fariam as suas terapêuticas específicas, mantendo ela dentro do ensejo. E, com certeza, uma bola de neve positiva, que no dia seguinte ela vai ter mais e mais adaptação ao seu processo. Então é isso. O educador físico, o professor e todos os demais profissionais, a família chegando perto da escola, trocando as experiências necessárias, vão compor o tripé, saúde, escola e família, fazendo com que o cerco, enfim, traga frutos para essa criança, adolescente e um dia adulto, Beleza. Pode falar. Vou fazer só um adendo rapidinho. Com relação ao profissional de educação física em específico.
É impressionante como as crianças, uma vez que recebem na turma, né, um ou mais crianças com autismo, eles têm uma capacidade de acolhimento muito grande, muito mais do que os adultos, né, e passam a ser um auxiliar direto do profissional. Legal. Então, o professor tem como parceiros e auxiliares, e alguns a gente até brinca, chama de... Você agora é o estagiário aqui da turma, porque eles acolhem de tal forma que facilita o trabalho do profissional no que diz respeito a essa demanda de acolhimento, de carinho, de receptividade. Então, o profissional pode até ficar, inclusive, mais focado para a parte técnica, né? Como e o que sugerir durante a aula, para que, de fato, esse aluno tenha uma inserção adequada. Mas não vai faltar acolhimento e carinho por parte das crianças, de uma forma geral, que é muito comum isso acontecer e ao longo do processo tem um caráter fundamental para que isso tudo saia da melhor forma possível. E eu pude ver aí de perto e acompanhar com o Rodrigo aqui de fora do campo, olhando o filho e vendo ele participando, inclusive, de competições e os colegas vibrando com ele e torcendo para que ele fizesse ali um gol e que a bola fosse para ele. O Renato aí merece uma menção honrosa, já interrompendo. Renato, a minha história com o Renato é que o meu filho nunca tinha sido trazido a uma oportunidade de brincar futebol com outras pessoas, muito menos treinar na instituição. E lá onde ele foi levado, o Renato entendeu, absorveu e fez disso um case. A coisa foi tão legal que eu, junto com a psicóloga, montei até um projeto junto ao Renato, chama-se FUTEA, que é um introdutório de ensino de futebol adaptado para crianças e adolescentes com TEA. Então, esse projeto foi colocado no papel e depois proposto para que os professores do local absorvessem, né? Mas, assim, são pessoas que acreditam em você, que acreditam na transformação, que dão chance para que pais saiam do armário, se aqui isso existe. Mas tem muitos casos de não só problemas como o autismo, porém outras dificuldades de neurodesenvolvimento que os pais não gostam, não querem tratar um pouco disso, né, Renato? E tem essa barreira também, né? Como nós falamos da barreira dos que estão ao lado, né, ou das demais famílias e adultos, mas às vezes a barreira também está dentro de casa. Então, infelizmente ainda é comum, e eu entendo que é, de certa forma, às vezes, uma postura de proteção também, né, ou de não exposição, por ter sido mal acolhido em outros ambientes. Então, às vezes, os pais tentam blindar aí o filho desse maltratamento ou desse preconceito. Então, eles guardam essa informação, e para nós que trabalhamos no campo de batalha, literalmente ali no dia a dia com a criança, faz muita diferença saber dessa informação, né, para que se possa propor algo e colher informações da família, porque cada caso literalmente é um caso. As pessoas tentam colocar aí, vou tentar entrar aqui na parte técnica, você me corrija. As pessoas tentam entrar criar aí um grau, ou criar aí um nível, né? Nível tal, grau tal. Depende das experiências anteriores que essa criança já teve. Enquanto nós não entendermos isso para qualquer criança. Eu só posso tratar bem uma criança e propor algo, seja de cunho esportivo ou educativo, se eu souber o que ele tem de conhecimento prévio, que ele já passou dali para trás. Não é diferente com o autista. Então, uma vez que a gente descobre, eu tive a felicidade de ver o Rodrigo extremamente inserido no processo, pai e uma mãe presente, e com ferramentas e informações importantíssimas e com nível de detalhe, para que ele disse, olha, vai por aqui. Né? E com o cuidado que ele teve de dizer assim, não vou dizer como é que vocês têm que fazer, mas eu já vou te dizendo o que não funciona. Então, se a família se sente à vontade num ambiente como esse para trazer informações como essa, o processo vai ser muito mais simples. E já houve outras matrículas. Depois do Felipe, já houve outras matrículas e outros pais que lá já nos reconhecem e já nos pedem orientações de como nós fizemos para modificar a vida do Felipe. Só salientando, o autismo ele é um dos transtornos que em medicina se baseia em uma teoria chamada epigenética. Ou seja, ele tem prognóstico modificável. Então, o espectro
são variações de apresentações que vão da melhor à pior, né? Uhum. Mas se bem trabalhado do ponto de vista metabólico, medicamentoso e terapêutico, não importa a ordem, o espectro vai se modificando e a criança realmente vai respondendo, né? E as terapêuticas elas vão ingressando na sua mente, na sua vida, tão logo as outras duas partes vão sendo corrigidas, a metabólica e a médica. A terapêutica vai entrando e a criança vai dando resposta. E é um feedback positivo que os pais vão ficando mais animados, a criança vai melhorando, os professores vão colhendo um pouco daquilo que plantam e essa retroalimentação vai progredindo e a criança vai melhorando cada vez mais nos fundamentos, dentre outros ganhos, né, sociais. Uhum. Olha, ano passado já houve colegas do futebol que foram para o aniversário do meu filho, Felipe. E eu tenho certeza que esse ano muito mais conquistas ele vai ter, porque essa oportunidade nos foi dada aqui pelo Renato e outras mais, espero que isso se multiplique, né? É o nosso lado altruísta, para que isso seja oportunizado para qualquer uma das demais crianças, não? Pronto, a gente está falando aqui sobre a causa autista, né? A vivência autista. E o Maestros da Bola, talvez você não estivesse entendendo, mas a gente trouxe pessoas que estão ligadas ao esporte, afinal de contas, educador físico com um trabalho específico para autista. Então, a gente tem falado muito sobre isso em outro ambiente. Então, já que vocês tocaram no assunto, Futea, né? Muito legal que a gente precisa conhecer um pouco mais. Então, Renato, fala pra gente um pouco como é que foi desenvolvido isso. E eu sei que tudo é muito novo ainda, Sim. Tudo é muito novo, então algumas experiências, em especial com o Felipe, Sim. que deu certo, então você vai, isso aqui funcionou, isso aqui pode ser melhorado ali, isso aqui pode funcionar em outro contexto também, enfim. Fala um pouco também sobre essa adaptação no esporte e na sua maneira de ver enquanto educador físico. Assim, o profissional de educação física, como eu falei do início, ele, na minha concepção, né, na minha opinião, tem também por obrigação se capacitar para tudo que se encontra hoje e de demandas que o mercado dispõe. Uhum. Então, o FUTE é um produto, né, que o Dr. Rodrigo desenvolveu com a psicóloga do Felipe, no intuito de trazer exatamente informação, conhecimento, conteúdo sobre o tema, já incluindo o esporte, nesse caso, em especial o futebol, que é com o que eu trabalho, de maneira que os profissionais dessa área, que atuam nessa área, eles tenham ali informações privilegiadas, inclusive do ponto de vista terapêutico e clínico, porque o profissional que acompanha o Felipe vai ter ali informações que nós não conseguiríamos coletar pelo aluno, pela criança ou só pelos pais. Então, é uma junção de forças, família, terapeutas, de uma forma geral, nesse caso, em especial psicólogo, e o profissional da educação física. Então, juntar esse tripé aí, né, entre o que essa criança vivencia em casa, no consultório ou no ambiente terapêutico e no esporte, nós acreditamos e vimos isso na prática, que tem uma grande possibilidade de uma evolução nos mais diversos ambientes, inclusive do ponto de vista social, como ele bem citou aí, dele criando ali o vínculo de amizade com garotos que convivem com ele só no futebol. Sensacional, né? Esse introdutório, JP, do FUTEA, primeira coisa, o futebol, por ser um esporte coletivo, ele é fantástico para poder desenvolver esse tipo de projeto. Uhum. Né? Mas a criança, qualquer criança, independente de ser autista, ela é superficialmente avaliada na sua compleição física, sua capacidade muscular, seus níveis de atenção e de orientação. Ora. Quando a gente vai para o estádio, a gente morre de falar alto e esculhambar o jogador, que não enxerga a jogada, que demora a reagir, que fica olhando para o céu, assim como se estivesse esperando a chuva cair. Isso são adultos profissionais de futebol, hein? Onde a noção de espaço, distância e a troca de passes, posicionamento, tudo isso, futebol, mexe de forma tridimensional com a nossa mente. Nossas experiências, nossa maturidade, né? E isso faz o jogo rolar. Uma criança que não teve a oportunidade que nós tivemos, a nossa geração,
de se relacionar com o meio, com a rua, Verdade. ela vem com uma limitação de diferenças muito grande. E ela entra numa aula de futebol, ainda assim trazendo consigo questões inatas. Tem menino que só morou em condomínio, mas nasce craque do mesmo jeito. Põe o pé na areia, na grama, na terra, calçado ou não, ele sabe dominar uma bola, virar, chutar. Já uma criança com autismo e suas limitações neurológicas e musculares, motoras em geral, ele vai precisar de um repertório diferenciado desse professor para reconhecer situações de jogo onde essas crianças que têm capacidade de aprendizado precisam deter esse conhecimento. Até a fraseologia do professor para com a criança é diferenciada. É como se você estivesse adestrando, não querendo ser grosseiro com a palavra adestramento, mas adestrando uma criança que entende uma linguagem própria. Às vezes sinais, sons se tornam... É um achado, os dois acabam se achando e a criança, o autista, acaba entendendo quando a linguagem é direcionada para ele. Uhum. Então, o FUTEA ele vai trazer aqui alguns itens que consideram os itens de dificuldade do aluno e depois cita exemplos de técnicas de inclusão. E desculpa, doutor Rodrigo, uma das características de entender de forma literal também. Além de exemplos de materiais usados para a inclusão e as orientações de condução das crianças. Então, assim, existem crianças verbais e não verbais, né? Uhum. As crianças não verbais, das crianças verbais, esse preparo do professor, ele vai precisar, né, ser introdutório para que ele saiba, através de outras técnicas, configurações e cores, provocar a interação. Que é a grande dificuldade do autista, é a interação social. Uhum. É corresponder, reagir. Ele até entende que deva reagir, ele só não tem repertório para... ele não sabe muito o que fazer em cada caso. Então, a gente vai ajudá-lo. Tá? Os níveis de suporte, esses níveis 1, 2 e 3, eles são mais ou menos em relação a isso. Né? Então, existem adequações para cada aluno. Existem questões mínimas que devam haver para que o aluno possa ingressar numa aula coletiva. Existem. Mas, em contrapartida, os professores abastecidos, né, dessas capacidades vão ser muito mais empáticos e vão desenvolver muito melhor suas aulas com os alunos autistas e com os demais. Legal. E algum tipo de atividade, de forma prática, poderia sugerir para a gente assim, como é que isso funciona? Pelo menos para a gente imaginar como é que seria esses garotos em campo? Eu sou pai espectador. Vou te fazer uma pergunta bem clássica. Rapaz, a situação às vezes é de uma forma... Existe o ataque e defesa, correto? Uhum, sim. Certo? Você tem que saber para que lado você tem que ir, né? Perfeito. Né? Sim. Então você tem que entender quando você tem que marcar para tomar a bola e quando você tem que atacar e fazer o gol. Pois é, parece óbvio, parece lógico. Uhum. Mas você passar essa lógica para uma criança, você tem que ter um pouco de arte e ciência, né? E incutir o senso de pertencimento a um time e função tática. Sim. Parece familiar o diálogo, né? Função tática, né? Pensa num jogador profissional que tem dificuldades. Você vê assim, em cada situação, meu Deus, Pois é. Pois sejamos perdoativos e crianças autistas têm também essa necessidade de orientação. Futebol pode ser natural para a maioria, mas não nascem prontos. Perfeito. Não nascem prontos. E muito mais do que uma atividade, né, JP, assim, no primeiro momento em especial, é a capacidade que o profissional tem de trazer esse aluno literalmente para perto, do ponto de vista de que o professor seja ouvido, né, das mais diversas formas, não só de maneira verbal, mas que o professor e esse aluno identifique que ali é alguém que vai orientá-lo, que aquela figura é uma figura importante no processo dele de aprendizagem. Isso é uma construção no dia a dia. Não tem fórmula, né, passa pelo crivo, como nós falamos, da competência técnica, mas passa também pela competência e a capacidade que o profissional da educação física tem de sensibilidade para com aquele aluno ou com os demais alunos, seja eles quantos forem. Torcemos, né, para que sejam cada vez mais alunos inseridos nesse contexto e o profissional conseguir, no primeiro momento,
gerar uma empatia dessa criança para com ele e a partir dali ele passa a ser a referência. Então, o que o professor, não só o que o professor fala, mas o que o professor faz, como ele gesticula, como ele se comunica, né? E também a importância do professor inserir a turma nesse processo. Muito legal. O Felipe tem amigos lá que Ajudam. que literalmente, se o professor deixar, eles dão a aula para ele. Né? Tipo assim, eu vou fazer a dupla com ele, né? Os trabalhos que são em duplas ou em trios, né? Em grupos, eles querem, às vezes, não, deixa que eu vou, não, sou eu que vou. Eles querem se sentir úteis dentro da turma, né? E a maneira como eles encaram isso é dizer assim, eu vou ajudar o Felipe. Uhum. E o Felipe reconhece isso. Eu tive agora, recentemente, uma alegria, nem compartilhei isso com o Dr. Rodrigo, mas assim, eu tive uma alegria muito grande quando ele me reencontrou depois de alguns meses, né? Sem a gente se encontrar. Sim. E ele, numa fração de milésimo de segundo, ele... Tio Renato, o senhor está aqui. Correu lá e foi falar comigo, enfim. Para nós que estamos inseridos nesse contexto, sabemos o quanto que isso... É genuíno. É genuíno e é uma conquista. Principalmente de gerar essa capacidade da criança ter afeto por você e ir lá lhe cumprimentar, e o toque, né? Que por muitas vezes não é tão simples para alguns, e se tornou comum. Vai lá e me abraçou e pega na minha mão, e ele ficou eufórico ali por alguns segundos e disse assim, eu estou vendo o tio Renato aqui num ambiente que não era um ambiente de futebol. Sim, nós estávamos num ambiente de aniversário de um amigo, enfim. Então ali foi muito gratificante poder reconhecer isso. Imagina o profissional lá que está no dia a dia com a criança, uma hora que ele consegue receber esse feedback positivo, né, que é de ordem social e sentimental, dá ânimo para continuar aprofundando no assunto e tendo cada vez mais casos como esse, né? Não seja simplesmente um case, mas sejam muitos cases. Legal. No introdutório aqui, a gente vê que a explicação de que o futebol é uma ferramenta maravilhosa para a prática esportiva entre crianças, jovens com TEA e tal. Mas ele deixa muito bem claro aqui que as dificuldades existem, como bem pontuou o doutor Rodrigo, né? Que até os profissionais têm algumas dificuldades. E aí eu queria ler aqui algumas dificuldades apresentadas, né? Que isso são trabalhadas no decorrer desse processo. Dificuldade para interagir socialmente, dificuldade na comunicação, alterações comportamentais, falta de controle institucional, baixo contato visual, habilidade perceptivas fracas, baixo repertório de ouvinte, hiperatividade, disfunções de lateralidade, baixa força muscular, sensibilidades sensoriais, baixa atenção e concentração e dificuldade na marcha. E aí, por conta disso, inclusive, essa adaptação se faz necessária, né? No autismo, existe metabolicamente uma verdadeira inflamação cerebral. Uma encefalite. Certo. Tá? E o cérebro inflamado, ele não vai deixar com que os neurocircuitos transmissores ocorram com excelência, traduzindo-se de um comportamento dificultoso, tanto na parte sensorial quanto no entendimento. O feedback, a reação da criança, ela vai ocorrer de acordo com que ingressa e é percebido. Se não ingressa muito bem, se não é percebido muito bem, não vai ser muito bem processado e a resposta vai ser horrível. Então, é como eu falei anteriormente, para que as atividades terapêuticas, inclusive as de educação física, deem resultado, as questões de base, a saúde da criança e seu tratamento médico, eles precisam estar startados, iniciados, em acompanhamento, para que as terapêuticas venham dar resultado. A psicóloga infantil, a terapeuta ocupacional, o educador físico, o fonoaudiólogo. E todas essas deficiências elencadas aí, elas vão diminuindo. É, portanto, um transtorno de prognóstico móvel. Uhum. Não existe cura, mas existe melhoria de tratamento, quando feito de forma cinética. Todas as áreas contribuindo com a sua parte. Da alimentação, a suplementação, a medicação, se houver necessidade, e as terapêuticas, caso a caso, porque em se tratando de um espectro, tem cores diferentes. Então, cada criança é uma cor dentro desse espectro. Então, a terapêutica correlata vai dar resultado.
Padrões mínimos não são exigidos, mas é legal que se tenha a qualificação das turmas e do aluno, né? O Felipe tem 14, mas faz parte da turma de 12. Aí vem o fim do ano e nós sempre paramos para discutir, né, Renato? Sim. Ele vai adiante, ele suportará a carga dos mais velhos. Da próxima categoria, da próxima idade, exatamente. Então, não é só a parte de um ano cronológico que avança na mesma velocidade dos outros. É saber ter uma avaliação ponto a ponto. Deixou de ser fraldinha, vai ser o quê, Renato? Como é? Agora são os subs, né? Subs, né? Agora são subs. Sub-7, Como é? sub-9, sub-11, né? 13 e assim por diante. A cada 2 anos tem uma mudança de categoria, né? Em algumas situações se utiliza a nomenclatura PAI, né? Sub-8, 10, 12, que é o caso que ele está relatando. Nossa época era fraldinha, mirim, pré-mirim, infantil. Eu não sou dessa época, eu já peguei os subs aí, eu sou mais novo. Então, o trabalho bem feito não vai ter aquele ponto de quebra. Ou seja, o trabalho bem feito vai fazer com que a criança avance. Né? E não é só responsabilidade desse professor, é da retaguarda familiar e terapêutica. E aí entra uma situação interessante que não é só migrar de uma turma para outra ou de uma categoria para outra, é também o profissional que está lá para receber, ele já ter noção do que já aconteceu aqui. Então, ele não pode zerar aqui o processo. Então, essa transição tem uma relação direta com o nível de interação e comunicação entre os profissionais das duas turmas, para que essa inclusão aqui ou essa adaptação, readaptação seja o mais rápido possível. Existe uma continuação, uma continuidade. Tem que haver. Um evolutivo. Tem que haver. Só que é muito comum que se troca o professor, porque trocou a categoria, ele vai para uma nova categoria e já não é mais o mesmo professor, Entendi. Assim como é na escola, enfim. Né? Tem a passagem de bastão aí. Então, essa passagem de bastão é importante que tenha um período de transição fundamental para que esse profissional que vai recebê-lo tenha já informações importantes para o ponto de partida daqui. E não ele retornar para o zero e perder o processo de evolução. E o não cumprimento dessa passagem, né, como o Dr. Rodrigo bem falou, está com 14, está na categoria anterior, passa ou não passa? O cuidado também no acolhimento dos alunos da categoria acima. Então, essa transição é de profissional para profissional e de alunos para aluno. Também. Então, faz sentido que esses alunos também, em algum momento, saiam daqui junto com ele para ter essa experiência aqui no outro campo. E ele ter a ideia de que mudou o lugar, mas não mudou o ambiente tanto quanto era antes, porque tem elementos que estavam aqui com ele que estão juntos hoje também. É isso aí. Então, cada um tem seu exército. Ele tem que manter o exército dele. Porque mudar de pelotão isso. E os garotos às vezes são impiedosos. Os que lá estão podem não receber da maneira adequada, como os que receberam pela primeira vez. Então, é fundamental que parte desse grupo também esteja aqui nesse processo. Ele se sinta à vontade e os demais se sintam constrangidos de não receber bem. Né? Precisam receber como os demais estão lá. Então, tudo isso são cuidados, que não tem uma relação e nenhuma ordem de técnica, né? Não tem uma relação direta com o futebol, a prática do futebol, mas é tudo de ordem social. Legal. Tem o Felipe como case, mas já aproximou mais algum? Tem muitos outros alunos, tem muitos outros. Tem uma coisa muito interessante que quando eu fui recebido pelo Renato, ele me disse, nós não somos uma unidade que promove a competitividade. Competitividade é parte do processo, mas aqui é uma... Fala melhor, Renato. Eu costumo dizer o seguinte, que na escola de futebol, você tem que se preocupar inicialmente com o lado educativo, usar o esporte como ferramenta de educação, né? E ele é educativo e participativo. E aí tem também o tema inclusão, e as pessoas se enganam muitas vezes, e aí entende que incluir é um aluno autista, não necessariamente. A inclusão social passa pelo crivo de que tem crianças que, por não saber jogar futebol, elas não estão inseridas no contexto do condomínio que ele mora. São excluídas, né? São excluídas na escola, na hora do intervalo, onde tem um bate-bola, ou da equipe que vai participar da competição interna da escola, do interclasse e outras coisas mais. Esse aluno é excluído socialmente porque não sabe jogar futebol, não tem nada a ver com o autismo. Então, é importante que esses ambientes tenham o esporte como uma ferramenta de inclusão
para todos. E, uma vez que a performance for trabalhada, ele é um subproduto. Uhum. Dentro desse contexto maior, vai acontecer daqueles alunos que se destacam e eles vão ali participar de uma seleção, de uma equipe de competição. Mas esse não é o foco. Isso aqui é um subproduto, vai acontecer naturalmente. Então, a escola precisa se preocupar com o todo, que inclui os autistas, mas não necessariamente só isso. Inclui aquele que não sabe jogar, que sofre tanto preconceito quanto. Uhum. A gente, embora seja um assunto novo, mundial, mas nós já temos aí mestres e doutores nesta área, inclusive cearenses, pessoas que estão com seu doutorado em autismo e pessoas em inclusão e tal. Isso é muito importante. E existe um crescimento na procura, talvez por conta, como o doutor falou, o diagnóstico tem sido muito mais expressivo nos últimos anos também. E a gente percebe isso, por exemplo, onde vocês participam anualmente, no Azul Consciente. A gente começou com 3 instituições, no outro ano já foram 4, já depois 7, nessa última já tivemos mais, inclusive uma DAO, né? Sim. Antes era mais autista, e continua mais autista, mas também chegou uma voltado para a síndrome de Down também. E isso é muito legal. E eu registro aqui o CIAD, que já desde o ano passado tem dado esse suporte também, tem contribuído também. E agora eu participei, inclusive, essa semana, do projeto Evoluir, que a Câmara de Fortaleza está desenvolvendo. É provável que agora, já nesses meses, já estejam disponíveis lá, no anexo da Câmara de Fortaleza, que é um trabalho muito legal e é muito importante isso. É muito importante. A gente falava aqui que, às vezes, não é o suficiente, mas é um start, né? É o início, é um pontapé que precisa ser feito. Além disso, a capacitação, e aí é onde o Renato bate muito nessa tecla. Os profissionais precisam ter essa capacitação. Os profissionais precisam ter essa noção de como lidar com isso. A minha questão é, esse FUTEA é acessível para esses profissionais ou para os pais? Como é que funciona exatamente isso? É um projeto piloto. Uhum. Eu, preocupado exatamente com esse sistema de inclusão centrado no meu filho, eu resolvi aproveitar a minha posição privilegiada de pai e médico, mestre em saúde da criança e do adolescente, entender que o lugar merecia, e o Felipe também, uma melhoria nessa capacitação. Uhum. E aí, juntamente com a psicóloga dele, nós elaboramos esse projeto e apresentamos como proposta para que o lugar desse aos seus colaboradores educadores físicos. Mas, em se tratando de multiplicar esse introdutório, ele precisa de validação, como todo projeto, né? Validação científica, e depois colocado em âmbito de estratégia governamental, se fosse o caso, né? Eu sou uma pessoa que tento me engajar com o esporte e o autismo já tem um tempo. Em 2019, eu lá na Federação Cearense de Futebol tive a felicidade de conhecer o nosso atual chefe de gabinete, Eudes Bringel, e ele me deu total apoio para que reuníssemos as equipes do Estado e começássemos a construir uma política de espaço na Arena Castelão e nas outras arenas para o público autista. O Renato sugeriu aqui, em outra fala dele, que a questão sensorial dessas crianças é diferenciada. Sons, luzes e todo o repertório de uma partida de futebol pode ser perturbador. Então, um espaço adaptado era genial. E fizemos esse projeto e o então deputado Evandro Leitão abraçou a causa e promulgou essa lei. Só que veio a pandemia e esse projeto ficou um pouco... não pôde se concretizar, mas havia um espaço já na arena devidamente alocado para isso. Então, eu sempre vi o esporte e o mundo esportivo como algo que viesse a socializar essas crianças. E o FUTEA foi exatamente quando eu vi o Felipe praticar. Sim. Agora, eu tive muita sorte pelo lugar e o profissional que aqui está ao meu lado e as crianças que estão ali ao lado dele. Essa geração é fantástica em relação a acolhimento.
eles têm, como resultado social de conscientização e amadurecimento das famílias, eles têm uma capacidade incrível de acolher, não é? E favorecer a gente seguir em frente. Eu acho que pode ser que esse programa seja assim, um pontapé. Eu tenho pessoas dentro e fora do organismo público afeitas ao assunto, extremamente disponíveis a debater, não é? Aproveitando até a figura da Escola de Saúde Pública Municipal, na figura do Dr. Danilo Lopes, que é um cara educador físico e dentista, genial, que pode também absorver essa questão e nos fazer validar cientificamente o FUTER. Muito bom. Muito legal. Eu complementando aqui a fala do Dr. Rodrigo, eu entendo que muito mais do que um projeto piloto, seja ele ainda assim, é uma oportunidade, né? E nesse caso do Rodrigo e da psicóloga do Felipe, até de maneira voluntária inicialmente, de difundir essa formação, né? E esse cuidado para com a atividade terapêutica e esportiva do autismo. Então, assim, quem sabe, como o Rodrigo falou, que não seja um canal de comunicação e um pontapé inicial para que mais pessoas atentem para essa causa e esse tipo de formação e alguns órgãos também possam ter acesso a isso. E nós estamos aqui, literalmente, de braços abertos para atender essa demanda, né, de maneira ordenada e progressiva, mas que essa informação ela seja replicada e passada para frente, para que a gente saia do papel, né, e da perspectiva de cobrança, de formação, e também sugira e oportunize essa formação para aqueles que têm interesse, porque nós sempre vamos encontrar pessoas que querem e as pessoas que não querem, e está tudo certo. Tá tudo certo. Mas aqueles que têm interesse e vontade, que eles tenham acesso, para que nós possamos aí, quem sabe, sair de um piloto e virar um programa literalmente institucional, sejam para a área pública ou privada, de maneira que se consiga atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, fica aí, você vai ser o padrinho. Ah, sim, muita satisfação. Muita satisfação. Inclusive, Filipão é Fortaleza, né? Conhece de futebol, a gente ficava batendo um papo lá, né, com ele. Sim. E ele... Aí o doutor Rodrigo, Sérgio Jardel, jogou não sei aonde. Aí ele dava uns pitacos também, falava lá. Muito legal, cara, muito legal. Esse Azul Consciente, eu falei isso aqui, inclusive, para algumas pessoas que estavam próximo de nós, né? O Azul Consciente em si é um presente de Deus para a gente entende assim. Mas esse em especial foi ainda mais rico, assim, sabe? Porque a gente percebeu, as pessoas não estavam ali por acaso ou por estar. Eles queriam entender a causa, eles queriam perceber a causa. E os autistas que estiveram presentes, eles participaram também. Isso é muito legal, né? A gente teve o Felipe, a gente teve o Dudu também, enfim. Dudu é um palestrante. Dudu é um palestrante, cara. Legal demais. Dudu é extraordinário. Vai ao nosso programa na TV. Então, isso foi muito especial para a gente. A gente percebeu que, meio que sem... Né? Não é que sem querer, mas que sem notar, a coisa foi crescendo e chegou num nível que a gente nem esperava. Assim, honestamente, a gente nem esperava. E essa quarta edição, que foi no Iguatemi Bosque, né? Lá na Spin, Isso. Parceria lá com o pessoal, cara, foi assim, pra gente foi extraordinário e eu fiquei muito feliz, assim, e claro, sempre contando com o apoio de vocês, né? Renato, e se alguém quiser conhecer mais de perto o teu trabalho com esse, entre aspas, né, futebol adaptado, como é que faz, cara? Tem espaço ainda, não tem? Ou tem que esperar o FUTER expandir? Como é que funciona? Sempre, hoje eu entendo que isso não é um produto ainda, sim, né? Sim. Como o Rodrigo bem falou, é um piloto. Mas, assim, estou aqui de braços abertos. Eu entendo que nós fazemos muito mais quando estamos com pouco tempo. Então, assim, quando a causa é importante, o fator tempo ele é o menor dos problemas. É de nosso interesse, né, e do Rodrigo aqui, nascendo esse programa, de que as pessoas realmente busquem o contato, né? Hoje não tem um canal específico, pode falar comigo pelo Instagram, enfim, posso deixar também o meu contato aqui,
Acho que o doutor Rodrigo também. A fase é de recursos humanos, sabe, JP? É a capacitação de recursos humanos. Certo. A fase de aplicação é a posteriori. A princípio, é a fase de recursos humanos. Então, esse despertar institucional, né, para a capacitação de recursos humanos e aproximar todas as lideranças da profissão, Sim. né, para que haja uma discussão. Ela pode ser capitaneada pelo Renato. Inclusive, eu aproveito aqui para puxar aqui uma pauta também que é importante, que é o Conselho de Educação Física está inserido nesse projeto. Né? Então, assim, tem um grupo hoje, né, que está liderando aí o Conselho, né, o CREF 5. Então, assim, eu acho que tem inclusive um dos membros que falou agora comigo há pouco aqui, está acompanhando o programa. Né? Legal. E é telespectador. Então, assim, nós vamos com certeza acionar o Conselho de Educação Física para que eles também abracem essa causa junto conosco. Já devem ter alguns trabalhos com relação a isso, mas nós vamos trazer um pouco da nossa vivência, da experiência em específico nesse momento aí com o futebol e as demais modalidades. E a gente talvez aí, através também do Conselho e de outros órgãos que nós possamos ter apoio, para disseminar primeiramente a formação dos profissionais. E depois esses profissionais caírem em campo, literalmente, para atender a demanda. Cara, sensacional. Eu quero estar dentro aí, hein? Eu quero estar nessa aí junto com vocês. Muito bem-vindo. E aí, doutor? Você falou o Eudes Bringel, né, que é vice-presidente da federação, vereador, hoje secretário. Ele também é pai de autista, né? Então ele... Foi aí que a gente, né, teve a nossa conjunção. Realmente é nessa hora onde todos se encontram. Né? E naquela época, o vice do ferroviário, Newton Filho. Também. Outros da diretiva do Fortaleza. E aí nós, quando construímos o projeto, nós imaginávamos que cada clube e seu sócio-torcedor teria uma linha para absorver essa clientela e ainda mais um projeto de extensão universitária onde as alunas quintoanistas de psicologia fariam das partidas de futebol toda uma assessoria ao setor, desde a recepção, a entrada e também a atividade terapêutica durante a partida, porque o espaço era adaptado. Né? O layout foi feito. A então primeira-dama Onélia despachou e a gente teve acesso até a isso tudo. Porque as terapeutas, elas ficariam durante as partidas e manteriam as crianças, né, engajadas, os pais da mesma forma. Então, seria genial retomar esse tema, que já está promulgado, e fazer dessa categoria de deficiência, legalmente falando, uma categoria onde tivesse seu espaço reconhecido, sabe? Adaptado às suas modulações sensoriais. Né? O camarote daquele do Castelão seria muito bem-vindo. De antemão, eu antecipo que essa pauta foi levada para algumas pessoas próximas. Eu estive lá, próximas ao, por exemplo, atualmente o presidente da Câmara, que ele abraça a inclusão, e ela falou, vou encaminhar, já que hoje o Eudes, que foi um dos que encabeçaram esse momento, né? Ele não está aqui, mas o Léo Couto pode ser. E lá também, porque assim, PV seria a Câmara, o Arena Castelão seria a Assembleia, e aí o Romeu lá pela Assembleia. Então, eu acredito que isso vai encaminhar. Eu acredito de verdade, estive, sei lá, há menos de 15 dias, justamente levando essa pauta lá para essa pessoa que é próxima. Então, e eles falaram, a gente vai encaminhar e eu acho que isso vai acontecer. O que seria extraordinário? O que seria extraordinário? Seria maravilhoso. Os clubes já deram sua contribuição. Eles já forneceram os fones, né? Já tem uma atenção, né? Um pouco para isso. Mas falta a representação, né? Máxima através do Estado, que seria assim, genial essas garantias serem cumpridas. Vamos atrás. E, meu amigo, como eu disse com relação aos alunos, né, o acolhimento dos alunos, a importância das demais crianças serem educadas sobre o tema, muito mais do que um favor ou
ou prestigiar a causa dentro de um estádio é educar quem está ao redor, Perfeito. que vai estar vendo, né, esse projeto acontecer e se interessar por saber o que é. Muita gente é leiga realmente e não só ter lá o acesso para essas crianças estarem no estádio, mas também para quem está ao redor dizer assim, olha, nós precisamos olhar para isso aqui de maneira diferente. Perfeito. Então, acho que é muito mais do que atender, é educar quem está ao redor, que é a grandíssima maioria, né, dentro do estádio. Eu acho que isso tem um fator e é um serviço à sociedade muito maior do que a quem está sendo beneficiado diretamente. Uma particularidade, eu enfrentei o Castelão com o Felipe e depois da mudança de luzes, cores de LED, eu achei que ia ser uma perturbação grande. Uhum. Porque o Castelão, antes do pré-jogo, é uma boate, né? É. E eu achei que aquilo ia ser um transtorno. Mas, por ele ter sido frequentador do Castelão ainda mais lá atrás, então ele já está um pouco raiz, entendeu? Uhum. Então já está dessensibilizado. E ele já não se perturba com o jogo de luz do pré-jogo nas arenas. Então isso, para você ver como é importante você engajar e ir uma vez. É. Eu cansei de sair no meio do jogo, na metade do intervalo, porque não aguentava, né? Uhum. Mas a gente vai, e aí até que se pede para ir Sim. para o estádio. Quer dizer, é sócio torcedor e quer frequentar. Isso aí já é uma coisa, Legal. uma coisa boa. Acho que a gente deve realmente facilitar a vida dos demais pais para que isso aconteça com maior frequência. Excelente. Deu o nosso horário. A minha filha nasceu no dia 2 de abril. Dia 2 de abril é o dia mundial da conscientização, né? É. Do autismo. E hoje ela está no 4º semestre de psicologia e trabalha em uma escola e ela acompanha um autista. Muito legal, né? Tá E ela tem aprendendo se envolvido muito com isso, nessa causa. E eu fico muito feliz porque eu abracei de, sei lá, 19, 20 para cá e ela também tem pelo menos tem rumado para isso, né? Tem caminhado para isso. Eu fico muito feliz Já mesmo. temos mais um recurso humano para o futuro. Eu penso que ela iria, hein? Eu penso que ela iria. Campeão, cara, que bacana a gente conversar sobre esse tema e te receber aqui é muito especial, cara. Você é show de bola. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade dada. A gente se encontrou na última semana e em 5 minutos estava o convite feito Verdade. e aceito. Enfim, foi para mim reconfortante falar um pouco, né, dessa realidade. Espero que dê frutos. Show de bola. Renatão, sou teu fã, cara. Obrigado, hein? Obrigado, meu amigo, pela oportunidade, literalmente, de poder falar sobre isso e falar sobre a educação física como um todo e o esporte, que não é só a performance, né? E eu acho que a conscientização disso também é fundamental para que haja uma inclusão generalizada, né, sobre todos os âmbitos. E um espaço como esse é fundamental para que se possa trazer esse tema e fico aqui ansioso pela próxima oportunidade e um próximo tema que tem uma relação direta com o esporte, com a educação e inclusão. Pode contar comigo. Excelente. Espaço está livre e disponível para vocês, não só aqui, mas no Resenha, em todos os lugares que a gente tiver na frente, tá bom? Okay. Muito obrigado à turma da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, da Fortaleza FM 90.7, no YouTube, Maestros da Bola CE e também no Spotify, Maestros da Bola CE. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.